Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Instituto de Medicina e Psicologia Integradas, o INPCast, o podcast que fala a sua língua. Eu sou Michele Rocha e neste mês nós estamos batendo um papo aqui sobre o universo feminino. Os outros episódios, gente, estão incríveis. Clica aqui embaixo, comente, compartilha, faz com que esse canal cresça para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. E hoje nós vamos falar sobre a resiliência feminina. Nós desempenhamos vários papéis, nós executamos várias coisas, né, todos os dias. E estou aqui com a doutora Natália Lira, ela que é neuropsicóloga, e hoje o INPCast vai ser informal mesmo. Nós vamos bater um papo aqui para que vocês, mulheres, se identifiquem com todos esses desafios que a gente vai compartilhar aqui. E você que é pai, que é marido, que é tio, que é primo, que é professor, compartilhe aqui com a gente também, fique aqui com a gente também, porque vocês vão aprender muito mais sobre esse universo feminino, para que vocês tenham um pouco mais de empatia, um pouco mais de paciência com a gente, né? Porque nós temos vários desafios aí pela frente, todos os dias, e a gente precisa de vocês também para nos apoiar. Doutora Natália, muito obrigada por participar aqui desse podcast. Primeiramente, eu que agradeço, né, por mais uma vez poder compor essa mesa, esse diálogo que é tão gostoso nesse podcast especial agora dos Mês das Mulheres, né, compartilhar um pouco sobre o que é ser mulher, o que é ser resiliente, né, a ressignificância de todo esse processo, né, e poder falar um pouco sobre o dia a dia, né, os processos psicológicos que estão envolvidos nisso, todos os papéis que a gente desempenha, né, que parece ser poucos, mas é porque a gente mostra isso de forma prática, dinâmica, mas é muitas coisas que nós desempenhamos todos os dias. Agradeço o convite novamente. E aos homens também deixo a mensagem, né, que vocês precisam participar desse processo para que a gente também possa evoluir melhor, né? A gente precisa desse apoio, desse olhar também, que não é somente das mulheres entre as mulheres, mas é de uma sociedade de forma geral, né? Sim. Homens e mulheres, prestando atenção em todo esse nosso processo de evolução, que já estamos em um nível muito satisfatório, mas dá para melhorar. Com né? certeza. Dá para melhorar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nath, o que é resiliência? Resiliência tem como a gente definir de várias formas, né? Eu particularmente gosto de dizer que é a capacidade, a flexibilidade cognitiva que nós temos de se adaptar em ambientes diversos, né? Então a mulher tem que ter não, mas ela está mais exposta a várias situações, então ela acaba tendo, né, mais dinâmica nos seus processos cognitivos para tomadas de decisões, para habilidades, para ajustes do dia a dia, né, para traçar metas. Então nós nunca vamos pensar numa situação específica, sempre vamos estar pensando em várias, logo é a capacidade mesmo de flexibilizar esse nosso cognitivo para lidar em situações diversas, né, que ocorrem diariamente com a gente, né, e como nós estamos muito expostos a isso, porque nós não somente trabalhamos, mas também somos mães, donas de casa, né, e estudantes, entre outros, então nós temos essa habilidade de flexibilização cognitiva que eu julgo um pouco mais solicitada do que no mundo masculino no dia a dia. Nath, você, né, falou sobre toda essa resiliência, toda essa flexibilidade. O que você, Natália, quais são os papéis que você desempenha atualmente? São muitos papéis, né? Dentre tantos, né? Atualmente eu sou psicóloga, neuropsicóloga, especializada em neurodesenvolvimento. Então, os últimos anos da minha vida foi estudando sobre isso e até hoje continuo. Então, neuropsicóloga, estudante, mãe. Sou coordenadora de clínica, sou supervisora de profissionais em formação, também trabalho e atuo em consultório independente, ou seja, sou gestora também das minhas próprias finanças, da minha carreira, né? Moro sozinha com a minha filha, então também tenho que administrar a minha casa, a minha maternidade, sou motorista, que tenho que levar a criança na escola, buscar. Então, atualmente, hoje, eu desempenho muitos papéis, muitas funções, né? E ainda tenho o papel de mediar minha família, porque eu sou um ponto de equilíbrio dentro da minha família, então eu
eu tenho que estar ouvindo todo mundo, tenho que estar ali mediando alguns tipos de conflito, né? Então, mediadora, mãe, motorista, estudante, pedagoga, tudo, né? Hoje eu faço muitos papéis, né? Meu trabalho me exige bastante, porque a gente trabalha com liderança, então tem que estar sempre mediando conflito, né, da equipe, né? Conflitos positivos e negativos, então muitos papéis. Nath, e tem alguma receita que você utiliza para equilibrar a gestão de todos esses papéis? Eita, é muito equilíbrio, né, pra gente equilibrar. Mas sim, tenho minhas estratégias e elas são particulares das coisas que eu gosto, né? Então eu me permito mesmo me desligar em alguns momentos, não responder celular, fazer uma coisa que eu gosto, ir para um salão, arrumar meu cabelo, fazer uma unha, né? Também converso com amigas, que eu gosto muito de ficar jogando conversa fora mesmo, falando coisas, bobagens, né? Gosto muito de viajar, fazer coisas repentinas. Sexta-feira, pego o carro, vou aqui próximo, faço alguma coisa. Então, eu me permito esses momentos meio de liberdade mesmo, né? Uhum. Em casa, às vezes, assistir um filme, comprar uma comida gostosa, ou eu mesma fazer alguma coisa que eu gosto de fazer, né? E uma coisa que eu gosto muito é reunir a família. Então, eu também me permito esse processo de um almoço em família, né? Nos domingos. Então, eu gosto muito de estar com a minha família, de ver aquele movimento ali, de conversar, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Então, isso para mim é muito prazeroso. Então, eu me permito sempre fazer essas coisas. E isso te gera equilíbrio? Muito equilíbrio, porque é um momento que eu posso ser eu, Natália, né, na minha individualidade, onde não tem ninguém esperando nada de mim. Eu estou sendo cuidada, eu não estou sendo observada, pelo contrário, eu estou participando do movimento junto com pessoas que eu gosto e criando novas memórias afetivas também, né? Sim. Que isso é muito importante para o nosso bem-estar. A gente precisa ter memórias afetivas no nosso ambiente para que o nosso próprio cognitivo possa se reorganizar de uma forma saudável, né? Sim. Então, no dia a dia, a gente está ali programado para fazer nossas atividades, mas a gente precisa de uma carga emocional maior para dar essa sensação de conforto, que aí a gente encontra nas coisas que a gente gosta de fazer, nos nossos prazeres, né? Viagem, família, né? Filhos, amigos, etc. Então, são momentos que a gente está relaxado. Nath, você falou uma coisa muito importante aí que me chamou a atenção, que é exatamente o que rege o nosso comportamento, que todo mundo espera algo da gente. Exatamente. Então, espera uma postura, espera um conselho, e espera uma orientação, espera um cuidado, espera, né, que a gente esteja linda, pronta, bem, né? Pronta. E é aquela coisa de ser observado, né? A mulher ela está o tempo inteiro sendo observada. Observada no trabalho, observada na maternidade, observada se a gente sai, se a gente coloca uma roupa diferente, se a gente muda o cabelo, pergunta por quê. Então, sempre tem que ter um porquê, né? Então, a gente está muito em evidência o tempo inteiro e as cobranças logo vêm, então a gente está sempre tensionado, né? Sim. E isso é uma coisa para a gente repensar, porque a gente também, inconscientemente, já se prepara para essa exposição, né? Então, a gente está sempre ali pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me organizar? Será que essa roupa está adequada? Será que meu cabelo está bom? Será que minha maquiagem... Então, assim, coisas visuais e não só isso, desempenho de trabalho. Será que eu fiz bem? Será que está melhor do que tal pessoa? Será que, né, eu posso fazer mais? Então, nós estamos sempre nesse limite da insegurança com o desejo de satisfazer o outro que nos observa, né? Sim. E isso gera uma tensão psicológica muito intensa na mulher, né? Por isso que é mais suscetível quadros de depressão em mulheres, né? E outros quadros de ansiedade, porque nós estamos sempre, né, transitando dentro desse limite. E isso ainda é inconsciente, né? Por isso que eu sempre estou falando sobre o movimento feminino sem levantar uma bandeira específica, mas sobre os processos cognitivos que ainda existem dentro desse nosso processo. E que se isso ainda existe, é porque a gente tem que avançar muita coisa ainda. Exatamente. Né? Muita coisa. E, Nath, até para equilibrar, a gente se culpa. Exatamente. Porque às vezes a gente está assistindo um filme, aí eu mesma, né, eu tô assistindo um filme, aí eu penso, ai meu Deus, meu filho também tá assistindo televisão ali, ele tá muito tempo em tela, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou então, eu tô aqui no salão, mas eu tô pensando, ai meu Deus, tem que levar pra escola, tem que levar pra isso, tem que levar... Até o momento em que a gente está se dando um pouquinho de tempo, de equilíbrio, tentando, né? A nossa cabeça está ali, né? Tentando resolver coisas
é como se a gente não se permitisse o momento nosso, né? Então, tá sempre se cobrando. Eu tenho que fazer alguma coisa, mas por que que eu tenho que estar fazendo alguma coisa? Por que que a coisa que eu estou fazendo para mim já não pode ser essa coisa, né? Então, a gente tá sempre pensando no outro e vai se anulando, né? Aí é uma questão cultural, toda uma questão histórica, né? Que já evoluímos bastante, mas ainda assim a gente introjeta em algum momento essa responsabilidade, essa culpa. É quase como se fosse, falando um pouco de Freud, uma ferida narcísica. A gente precisa estar cumprindo aquilo ali de alguma forma e é muito uma forma de a gente se autopunir, né? Muito cruel com a gente mesmo, né? É muito cruel com a gente mesmo, né? Exatamente. E você falando assim em situação histórica, você vê, né? Assim, as coisas mudaram, as coisas evoluíram. Nós temos muito mais oportunidades, mas com essas oportunidades vem muitos desafios. Muitos. Essa transição, né, de gerações, você enxerga algum benefício nisso, os desafios nisso? Porque hoje a gente desempenha... acho que na realidade a gente acumulou papéis, né? Acumulamos. E eu tive uma conversa muito interessante recentemente sobre isso com uma pessoa, né? E realmente a gente acumulou papéis. Eu acho que do lado positivo, eu acompanhando assim, da minha avó para mim, para minha filha, tivemos uma liberdade muito grande de expressão, né? Um ganho de espaço no quesito de direitos, né? De conscientização da própria mulher na sua própria segurança, né? Informação, né? Inibimos muitas ações de homens por consciência, por leis garantidas e entre outros. Então isso teve um avanço muito significativo. Mas a gente acumulou papel. A nossa demanda, querendo ou não, é maior, porque hoje, além de ser mãe, dona de casa, a gente quer um cargo melhor, a gente quer ser vista, né, de uma forma diferente. E isso exige da gente o dobro, o triplo de energia, porque o homem já não precisa disso, porque ele já está ali, ele já ganhou o espaço dele, ele não precisa estar se afirmando, porque ele já tem esse espaço garantido. E a gente está nessa luta ainda, constante, sempre tem que estar falando sobre isso, sempre tem movimentos voltados para isso, tem campanhas, né, para essa desmistificação. Então, se nós ainda estamos precisando fazer campanhas para respeite meu corpo, respeite minha liberdade de expressão, então eu acredito que isso ainda é uma mudança que precisa ocorrer de forma estrutural na cultura, que de algum modo está se evoluindo, mas ainda não se concretizou, né? Então a gente precisa ainda seguir nesse espaço, mas acompanhando o processo de evolução, de positivo, eu vejo esse ganho de espaço, né? De fala. Mas de negativo eu ainda vejo esse acúmulo de função e essa pressão que hoje está muito maior do que antes, né? Porque antes tinha-se a repressão, então tinha essa pressão. Mas hoje não tem mais essa repressão, mas a gente tem que dar conta de tudo. E tem que ser 100% em tudo, porque se eu for menos que 100% no meu trabalho, eu não consigo o cargo que eu quero, né? Se eu for menos de 100% na maternidade, tem um monte de gente observando e falando sobre isso. Tá vendo? A menina não evolui porque você trabalha demais. Então, tem que estar sempre nessa dualidade. Então, assim, até dentro de casa eu sou cobrada por isso. Podia estar fazendo tal coisa, né, filha de psicólogo, mas tá bem, tá trabalhando o tempo inteiro, aí você não tem tempo de ficar com sua filha. Quando eu era dessa idade, eu ficava cuidando dos meus filhos, eu não ficava fora de casa o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar 100% bem em todas as áreas, né? E quando a gente vai se cuidar, vai sair, fala, tá vendo? Larga a criança para fazer alguma coisa. Então, é sempre um julgamento. A gente está sempre em evidência e isso é psicologicamente muito tensionante. Tanto é que na clínica, eu não sou psicóloga de adulto, mas a gente conversa com as mães, né? Sim. E as mães sempre trazem esses relatos que, no fundo, é essa evidência e esse desequilíbrio psíquico de não poder fazer uma coisa sem deixar de fazer outra, né? Tipo, é como se uma estivesse invalidando a outra. Se eu sou uma boa profissional, eu não vou ser uma boa mãe. Se eu sou uma boa mãe, eu não vou ser uma boa profissional. Dá pra andar junto, mas isso exige muito da gente. E é cobrado, porque já que a gente escolheu o espaço, então agora vão cobrar. Vocês não querem fazer tudo? Então vão fazer tudo. E não deveria ser assim, né? Porque tem outras pessoas em volta que poderiam estar dividindo essa carga com a gente. Sim. Mas agora o discurso é, vocês não querem tudo? Pois então tenha. Aí a gente acumula, né? A gente acumula. E isso traz sofrimento, né, Nath? Muito. Porque a gente tem uma autocobrança, eu falo assim, muito por mim também, porque
Às vezes a gente tá ali como desempenhar, né? Esse equilíbrio que às vezes é meio utópico. Às vezes a gente acha que, ai meu Deus, o equilíbrio é tão inalcançável, né? Mas assim, a gente percebe que em alguns momentos a gente consegue lidar. Sim. Mas tudo bem se a gente também não conseguir lidar. Exatamente. E a gente conhecer as nossas limitações. Isso. E falar, cara, ok, vamos botar aqui um pé no freio, Com certeza. volta um pouquinho, organiza o que tem que organizar para depois dar um passo. Isso. Porque eu acho que o que desorganiza também a nossa saúde mental é a gente ir igual um trator e fazendo e, cara, calma, né? Tudo bem você sentir, parar um pouco e se sentir. Com certeza. Tá nervosa? Explode. Tá chateada? Chora embaixo do chuveiro, sabe? Ter momentos onde é de descompressão. Isso, né? Precisamos desse momento e a gente não se permite muito porque tem um monte de coisa girando em volta da gente, mas hoje eu vejo que a nossa saúde mental ela depende muito do nosso autoconhecimento, de saber o meu limite para as coisas, de saber o que eu dou conta mesmo, o que é que eu não dou, de diferenciar aquilo que eu quero daquilo que eu preciso e daquilo que eu posso ter também, que eu posso ter, executar, fazer, que é a ação. Porque às vezes a gente entra numa lógica, sem base dessas 3 perguntas e a gente fica num ciclo vicioso tentando fazer algo que a gente não consegue. E isso vai gerando um adoecimento psíquico na gente também, né? E assim, tirando as patologias que a pessoa possa ter, né, um fator genético, etc., quem adoece a gente é o outro. Então a gente precisa também ter esse limite de que às vezes a gente está fazendo várias coisas por conta de um outro, de uma expectativa que a gente está querendo suprir de alguém, ou às vezes que a gente colocou para a gente mesmo, para mostrar para alguém que eu dou conta de fazer tal coisa. E isso precisa ser desmistificado o mais rápido possível, né? Para que esse adoecimento psicológico que o outro e o nosso ambiente causam não entre em uma doença, numa patologia mais severa, tipo uma depressão, uma ansiedade, uma compulsão alimentar, que hoje está muito comum, né? As mulheres engordando bastante, né? Também, tirando essas que a gente mostra na TV, que inclusive essas dão muita ansiedade na gente, que não passa por procedimentos estéticos, né? Porque vende-se um corpo perfeito, mas a gente sabe que isso não existe, que existe toda uma estética envolvida ali. Então isso gera também uma autocobrança, uma distorção de imagem. Então a própria mulher às vezes faz com que a outra se sinta desproporcional, vamos dizer assim, né? Sim. Então toda essa questão precisa ser desmistificada para que a gente não entre em um adoecimento psíquico maior mesmo. Nath, e a gente trabalhando com saúde mental, você como neuropsicóloga, eu como futura psicóloga, eu falo assim, é DSM/Michele. Porque eu me encontro e falo, gente, será que eu tenho transtorno de humor? Gente, será que eu tô em depressão? A gente acha que fica triste, tá depressivo. Você acha que tá preocupado com alguma coisa? Eu tenho transtorno de ansiedade. A gente acaba internalizando, que eu falo, né, meu marido que lute. Sim. Porque eu falo que o mês tem 4 semanas. Eu falo, um mês eu tô muito feliz, no outro mês eu tô chorando horrores, na outra semana. Na outra semana eu quero matar o marido, né? E quem está ao redor. E no outro mês eu estou, né? Naqueles dias. Tranquilo. Mulher. Sendo mulher. Exatamente. E aí ele fala, Senhor Deus, eu acho que você tem transtorno de humor. Senhor Deus, eu acho que você... Então, assim, a gente se reconhece em algumas coisas, né? Exatamente. Como é que você já se reconheceu? Já tenta... né? Não, isso aqui não é meu, é do outro, o que é meu, o que é do outro, a gente começa a separar algumas coisas, mas isso é muito do autoconhecimento, né, Nath? Isso, autoconhecimento. No meu processo de autoconhecimento, eu idealizei caixinhas, que quem tem proximidade de mim sabe, eu organizo as coisas em caixinhas, então agora eu tô resolvendo isso aqui, agora eu tô resolvendo aquilo ali, agora eu tô resolvendo isso aqui, que foi uma estratégia que eu consegui construir para mim mesma, para que eu não possa entrar nessa oscilação, porque, né, eu até estava conversando que hoje em dia o aspecto emocional está muito ligado ao nosso desempenho, né? Então as pessoas veem a mulher, nossa, ela está cheia de coisas emocionais, então ela não vai produzir tal coisa porque nesse momento ela está assim. Então
eu vi que isso era um fator limitante na sociedade e eu me regulei, me programei de uma forma que eu pudesse minimizar esses impactos, né? Por quê? Não é culpa da mulher ter essas oscilações de humor, não é responsabilidade de nada, é uma coisa do nosso corpo, né? A fisiologia do nosso corpo é dessa forma, tem alteração hormonal, a gente passa por um processo de menstruação, que todo mundo sabe que oscila os hormônios até para o nosso corpo, né, se adaptar. Então, assim, é comum que isso ocorra, mas até hoje a sociedade não se adaptou com isso, né? Sim. Como é que é louco isso, né? Sim. Todo mundo já sabe que existe uma variação hormonal no corpo feminino, mas a gente ninguém leva isso em consideração. Sim. Então a gente tem que estar sempre fazendo algum tipo de equilíbrio para lidar com a gente mesmo e mostrar para o outro outra coisa que a gente está sentindo, então a gente está sempre se inibindo nisso, né? Então, no meu processo de autoconhecimento, eu criei isso, mas isso ainda assim é agressivo, porque eu poderia ser, né, e vir com o meu comportamento natural, mas a sociedade não consegue entender isso, né? Eles ficam achando, nossa, hoje ela está desequilibrada, hoje ela está estressada, e não é assim que funciona, né? E como eu escolhi ser uma pessoa que está em cargos de liderança, está sempre em evidência, então eu percebi que eu precisava ter um equilíbrio para eu poder conseguir atingir as metas que eu precisava, né? Mas isso não quer dizer que eu não tenha as minhas variações de humor. Eu tenho também, como toda e qualquer pessoa. Às vezes eu estou muito irritada, às vezes uma coisinha pequenininha eu faço virar um negócio enorme. Porque eu estou num período, só que no trabalho eu controlo muito isso. Agora em casa, quem me conhece já sabe que eu tenho algumas variações que são comuns do nosso corpo. Nath, meio que a gente coloca uma capa, né? Sim. Aqui eu sou profissional, então eu coloco essa capa do profissional. Em casa, que é onde a gente pode ser quem a gente é, com né? certeza. É onde a gente pode extravasar, é onde a gente pode brigar, é onde a gente pode, né? Ser a gente. Ser a gente. É muito mais visível esses comportamentos. Mas quando a gente coloca essa capa, né, do profissional, da estudante, que quando a gente, né, psicólogo não para de estudar nunca, né? Então as outras profissões também, e precisa também de determinados comportamentos e dedicação, né? Sim, sim. Mas quando a gente fala em estudo, a gente fala em foco, a gente fala, cara, eu preciso ler, eu preciso entender e eu preciso interpretar. Então precisa de uma concentração um pouco maior, porque a gente está trabalhando com saúde, a gente tem que pensar muito, além de pensar na gente, também precisa pensar no outro. E a gente tem que se despir de nós mesmas para que a gente ajude o outro, para que a gente apoie o outro, para que a gente consiga ajudar o outro. E eu acho que falta muito isso, pelo menos, a gente, tudo bem, no universo feminino, né? Olha, eu generalizando o negócio sim. E até limpando ali um pouco da barra do homem. Mas, às vezes, as mulheres são muito cruéis com a gente mesma. Sim. Nossa, mas ela veio assim? Nossa, mas ela tá assim? Nossa, ela tá de cabelo branco? Nossa, mas ela veio hoje? Então, é uma cobrança dentro desse próprio universo que a gente literalmente tem que vestir uma capa e, não, eu sou perfeita. Não posso oscilar porque eu sou plena. E aí entra uma lógica que eu também vejo a palavra que recentemente foi divulgada, né? Que é a sororidade feminina. E eu critico também, porque existe esse discurso que é para que a gente possa se apoiar psicologicamente, socialmente, mas na prática ocorre muito o inverso disso, né? A gente está sempre criticando a outra mulher, nós estamos sempre observando também a outra mulher, porque ao mesmo tempo que eu critico me achando muito exposta, que está o tempo todo me observando, eu também estou observando a outra mulher. Sim. Eu estou observando o que ela está fazendo, onde ela está andando, a roupa dela, eu estou observando o cargo que ela tem, o jeito que ela cria os filhos, eu estou ali o tempo inteiro também nesse processo adoecedor. Então a crítica para o modelo que nós estamos tentando desmistificar, ele está mais enraizado numa cultura muito ancestral, né? Sim. Então eu preciso mudar essa base cultural dentre as próprias mulheres, com certeza, e com o apoio dos homens também, porque eles fazem parte desse movimento, né, de legitimação, né, de tudo isso que ocorre, porque às vezes a mulher está num processo também de evoluir o pensamento, mas o homem que está próximo dela puxa ela para algum outro pensamento que
que não é adequado para aquele esquema psicológico que ela está tentando construir agora, e ela não consegue evoluir naquela lógica. Então, em algum momento ela está livre, em algum outro momento ela está presa naquele próprio discurso, né? Sim. Em algum momento ela fala de liberdade, em outro momento ela não está exercendo o papel dela de também reconhecer que aquela mulher precisa de um apoio, né? Sim. E eu já ouvi muito isso, tipo, mas eu sou mulher, eu dou conta do meu filho, dou conta de não sei o quê. Como é que ela não dá conta de fazer isso? Então, a própria mulher faz isso pra mim é muito absurdo. Porque eu já ouvi várias vezes no consultório uma outra falando da amiga ou falando de outra pessoa. Como é que deixa o menino ficar assim? Como é que deixa essa criança mal educada? Olha, eu trabalho, eu estudo, meu filho, tá quieto, tá não sei o quê. Mas não entende a lógica, né? Não tá sensível à rede de apoio que ela tem, talvez a outra não tenha. O nível de acesso de conhecimento, que também antes eu achava que não, mas hoje faz muita diferença, porque eu consigo estudar e analisar melhor uma situação pelo nível de conhecimento que eu tenho. Eu posso dar um acesso a uma educação melhor para o meu filho. Então, assim, até os modelos, né? Se eu pegar um modelo X e um modelo Y, é totalmente diferente pelo nível de acesso que a pessoa tem ali, né? Então, as crianças mudam de comportamento dependendo do ambiente que ela tá, né? Então, assim, a mulher não pratica hoje de forma consistente essa sororidade que elas mesmas criaram, né? Então, isso entra um ponto de crítica. Eu me percebo muito observando isso, analisando isso, quando eu saio ou no próprio ambiente de trabalho, e realmente é tensionador, é bem... Para fazer análise assim, dentro da psicologia, eu acho muito curioso, muito curioso, porque eu fico olhando assim, oscila, né? O fim é extremamente necessário, mas o meio e como que isso se coloca, ele é um pouco confuso, ele é diferente. Né? É diferente do discurso. A gente vê muito isso em sala de espera, né? Eu sou mãe atípica, então de vez em quando eu fico ali esperando. Gente, como as mães se comparam. Nossa, mas o dela é melhor, e é sempre assim, melhor ou pior. Como isso é cruel, né? Muito cruel. É uma lógica que limita, que adoece, né? E tô sempre com a linha de base. Mas qual é a linha de base? De quem que ela está falando que é melhor ou pior? Está comparando com quem? Se não é com ela mesma, né? E se isso é sororidade? Não é, né? Então, assim, eu tenho que entender. É melhor eu chegar lá, escutar aquela mãe, perguntar se ela precisa de algum auxílio. Isso, sim, eu acho que é um processo identificatório. As mulheres precisam também criar esse processo mais de identificação, de proximidade, para a gente também conseguir evoluir mais do que a gente já evoluiu, que já evoluiu muito. Hoje a gente tem muitas liberdades, mas a gente precisa ainda caminhar um bocado para a gente alcançar esse limiar que a gente almeja, né? Sim. Nath, em meio a tantos desafios, a gente também passa por muita discriminação. Você já passou por alguma discriminação só por ser mulher? Já, várias discriminações. Uma que mais me marca é no meu processo de gestação. Eu estava grávida no mercado. Uma pessoa, né, um homem, esbarrou em mim, me machucou até, porque eu encostei, né, a barriga em uma prateleira. E ele pediu desculpa pro pai da minha filha na época que a gente estava junto no mercado. E eu fiquei com uma sensação muito horrível. Eu falei, o cara esbarra em mim, me machuca e pede desculpa pro pai da criança. Então, assim, é como se o homem estivesse validando o meu corpo, né? Então, assim, o meu corpo não vale de nada. Ele foi desrespeitoso, então, com o pai da criança e não comigo. Então, assim, é como o homem respeitasse o outro homem e a mulher que está do lado dele só está do lado dele, né? Está ali invalidada porque é um corpo restrito àquele homem que está acompanhando. E é como se eu não tivesse o meu corpo próprio. E eu fiquei nessa sensação. Até hoje eu fico pensando sobre isso, que eu fico, gente, que lógica louca, né, que existe, que lógica que não tem base para a mulher, pelo menos eu não consigo perceber, porque se eu desbarrar em você, eu vou pedir desculpa para você, eu não vou pedir desculpa para o seu marido, né, então assim, não fez sentido para mim, foi muito agressivo, né, e eu já sofri outras coisas também, mas essa é uma que eu gostaria de mencionar, porque foi muito agressivo. Foi bem marcante. Bem marcante, exatamente. Nath, dentre muitas coisas que eu já fiz e estudei na vida, sim, eu era da área de TI. Antes da área de saúde, era da área de TI. E assim, o ambiente era muito masculino, muito masculino. Então assim, por exemplo, de 10, tinham 2 mulheres. Sim. Quando tinham 2, não era só eu. E em cargos de liderança,
eles são Tiranossauro Rex, né? São. Aqui, estão em constante luta e tal. E aí, nossa senhora, para ter lugar de fala, e olha que assim, era graduada, tinha MBA, tinha uma capacitação técnica, né, que pudesse estar igual a eles, mas assim, às vezes, desqualificava ou simplesmente não levava em consideração aquilo que estava sendo falado. Sim. Aí depois, em outra reunião, ele pegava a minha fala e falava. Aí eu falei, ué, como assim? Né? Pegou a minha ideia e assim, e foi muito mais aceita do que propriamente uma mulher falando sobre o assunto. Exatamente. Gente, aquilo ali me deixava possessa. Porque assim, a gente tem uma dinâmica, nós somos, né, dinâmicas e a gente, para resolver conflito, a gente pensa muito rápido. Então, as coisas estão acontecendo e a gente está ali tentando né, de uma forma resolutiva, falando, executando. E aí, numa outra reunião, a pessoa fala, olha, porque eu acho que a gente pode fazer assim, assim. Eu olhei e falei, eu já tinha falado isso, né? mas como assim? Né? E assim, além de fazer isso, ele ainda não deu crédito. Não, porque de repente eu estava conversando com a Michelle e estávamos falando sobre determinado assunto. Então, assim, é discriminatório mesmo o ambiente de trabalho, principalmente. Eu acho que em todos, mas assim, eu vivenciei muito os papéis de gerência ali. Então, é uma dinâmica, assim, super cruel, super dinâmica. Então, assim, tem um problema aqui, a gente tem que resolver no mesmo momento, você não tem tempo para processar muito, e aí as coisas vão acontecendo e a gente vai ficando meio de lado. Isso, né? Exatamente. Ou quando a gente não é desconsiderada, nós somos assediadas. Com certeza. Já sofreu também algum tipo de assédio, né, no trabalho? Vários tipos de assédio, sim. E como estamos num bate-papo mais informal, né, eu posso falar da minha experiência, da minha sensação, né, e por que isso ocorre. Na minha percepção é porque o homem no mercado de trabalho, e não só nisso, na sociedade de modo geral, ele não consegue desvincular os nossos processos emocionais dos nossos processos cognitivos. É como se a gente se emocionasse, logo a gente não pensasse de forma estruturada, consistente, que na TI tem muito isso, né? São processos, números, coisas lógicas. Então, assim, se ela se emociona em algum momento, logo ela não vai ter a capacidade técnica de raciocínio e de resolução lógica que eu preciso para resolver tal assunto. Sendo que é totalmente ao contrário, né? Então, e se eles gritam, só te interrompendo, se eles gritam e tal, e brigam, nossa, tá ótimo. Se a gente briga, a gente é histérica. Desequilibrada. É desequilibrada. Exatamente. Eu não tenho um dado científico, mas com certeza já deve existir alguma pesquisa voltada para isso. Mas a minha percepção é isso, né? Nós estamos sendo punidas ou reduzidas, né, melhor, por uma capacidade de emoção. Então, assim, se eu estou gritando é porque eu estou com raiva, o masculino, né? Estou com raiva, ele está fazendo um trabalho que não é adequado. Então é o simples estresse. Eu estressei. Agora, ela não. Ela está em algum momento de fragilidade, deve estar com algum problema com o marido, né? Deve estar em algum momento emocional, ela não está bem, ela não está em condição de fazer tal coisa. E isso é um fator muito limitante e adoecedor, né? Sendo que todo mundo passa pelo mesmo processo. Por isso que eu falei que eu, na minha experiência e para a vida que eu escolhi, eu tive que criar esse mescla, né, de separar minhas coisas em caixas e ir resolvendo de formas que o meu processo emocional não aparecesse no meu ambiente de trabalho e em algumas outras coisas que eu preciso, porque eu sei que isso é um fator limitante na sociedade e dentro do mercado de trabalho, né? Hoje eu já estou bem adaptada com esse processo, mas no início foi muito difícil, né? A gente tem que ficar o tempo todo camuflando algumas coisas nossas para poder conseguir alcançar um objetivo específico, né? Então eu já passei por situações sim no trabalho. E isso foi para mim um divisor de águas, que foi quando eu comecei a construir esse pensamento, né? Inclusive passei por um processo de demissão, porque eu fui assediada pelo meu gerente imediato, né? Que começou com algumas entradinhas e eu fui cortando, porque eu sou uma pessoa rígida mesmo, eu sou mais séria no meu trabalho, e eu fui cortando ele não gostou, ele se sentiu invalidado, né? Porque ele tinha a atenção de várias mulheres lá em volta, mas não tinha a minha. Até porque nunca foi do meu perfil, né, ficar
de conversas paralelas no trabalho. Até hoje, quem sabe, quem trabalha comigo sabe que eu sou assim. Eu sorrio, brinco, tudo, mas eu tô ali no foco do meu trabalho. Então ele se sentiu, acho que muito inferior, tipo assim, como que todas as mulheres saem comigo, aceitam pagar alguma coisa e ela não quer. Então ele foi aumentando aquele nível de tensão e eu fui cortando, mais ríspida, me trocou de área e por fim quis me demitir alegando baixa de produtividade, sendo que eu sempre tive produtividade muito alta em todos os ambientes de trabalho meu, né? Sim. E isso é um esquema de assédio, né? Em outros momentos, em reunião, passando a mão na perna, essas coisas assim, extremamente agressivas, né? Fazendo brincadeiras ou algumas piadinhas assim, muito sem nexo, né? Então, eu acho que se toda mulher não passou, né, provavelmente um dia deve passar por alguma coisinha, nem que seja sutil, que nunca vai ser sutil, mas para eles, né, sutil. Mas sim, já passei por vários. Hoje eu já encontrei meu equilíbrio, minha segurança, né, onde eu quero atuar. Então, não existe mais isso dentro do meu papel de trabalho. Mas eu tive que mediar, entender, interpretar várias situações para que eu pudesse, inclusive, ter a segurança, porque às vezes a gente se sente inibida, né? Isso. Às vezes a gente também acha que precisa passar por aquilo para não perder o emprego, né? Para poder ficar ali, para ter uma visibilidade. Então, assim, é muito tensionador. Principalmente no início da nossa carreira, a gente fica muito dividida entre essas ações, né? A gente tenta ser mais sutil. Exatamente. Né? A gente tenta ser sutil em relação à agressividade do outro. Exatamente. A gente está recebendo coisas que a gente considera ofensiva e a gente tem que falar aquela cara de sorriso amarelo e... Muito desafiador. Vou ali tomar uma água, vou ali trabalhar, sabe? Isso é muito desafiador. E aí eu vejo o lado positivo de todo o movimento feminino, porque isso gera na gente uma segurança de não me permitir mais aceitar esse tipo de coisa, porque eu não preciso disso. E tudo bem, se eu não der certo aqui, eu vou para outro lugar e essa decisão vai ser minha. Eu não vou precisar de ninguém... então vai embora, já porque você não está submetendo a isso. Fala, eu mesmo saio, não estou gostando daqui, tchau, pego minhas coisinhas e vou trabalhar em outro lugar. Então, assim, eu hoje tenho toda essa maturidade, essa segurança, mas eu sei que várias mulheres ainda não têm, e principalmente no início da sua vida profissional, elas se sentem, né, inibidas de alguma forma. E o mundo profissional é uma selva mesmo, né? Sim. A gente não pode desconsiderar esse fato. Então, ainda acho que os cargos maiores são de predominância masculina. Eu ainda considero isso. E assim, Nath, é muito... Às vezes a mulher acha que ela não tem saída, né? Aí eu vou ficar aqui porque quem vai querer... Onde eu vou arrumar outro emprego? E isso acontece também nos relacionamentos. Com certeza. Quem vai... E tá ali num relacionamento abusivo, tá ali num relacionamento, né? Mas aí o companheiro fala... mas você não vai arrumar outra pessoa. Sim. Mas quem vai te querer desse jeito? E aí a autoestima vai baixando, vai baixando, vai baixando. E as mulheres continuam ali, né? Isso. Nós continuamos ali naquele ciclo vicioso. De não conseguir, eu não vou fazer, onde eu vou desempenhar esse papel que eu faço hoje em outra empresa, em outro lugar. Isso. Então, assim, é super importante a sua fala, porque você falou, eu hoje tenho um posicionamento e sou segura de falar, não quero estar aqui, vou para ali. Exatamente. Né? Essa mudança, esse deslocamento que você pode ou em outro relacionamento, ou em outro trabalho, ou nas próprias amizades. Exatamente. E essa linha da insegurança é a linha que a mulher é criada e é constituída, né? A gente está sempre tão exposta, tão evidenciada, as pessoas esperam tantas coisas da gente que a gente está sempre na linha da insegurança até que isso se torne de fato consciência para nós, né? E aí a gente muda, né? A gente muda porque a gente percebe que a gente não precisa e que a gente pode se reconstruir, se reinventar em qualquer ambiente, em qualquer fase da nossa vida, porque nós somos mulheres, temos resiliência suficiente para isso, né? Isso. E nós temos uma capacidade, uma habilidade e uma plasticidade de se adaptar muito, muito alta em qualquer situação, né? Não só cognitivamente, mas o nosso corpo, né, também. Sim. A gente gera uma vida, então a mulher precisa se conscientizar disso, de toda essa dinâmica que envolve nós, né, o nosso meio. O nosso meio.
Mas a insegurança ainda existe, né? E os movimentos hoje, para mim, é muito válido no sentido de levantar essa autoestima da mulher e colocar ela em um processo de evidência de um papel de não ser inferior, né? Então, de dar a ela essa segurança de que ela está segura mesmo em qualquer ambiente, porque mesmo que não for por ela mesma, tem uma lei que ampara, né? Tem alguém que está vendo, tem um conselho que pode me auxiliar. Então, isso hoje é muito positivo. Acho que é um espaço de fala e de legitimação que a gente ganhou, que é inquestionável, é extremamente importante. Temos lugar de fala, temos lugar de escolha. Temos lugar de escolha. Temos lugar do não. Do não, exatamente. Tudo isso nós ganhamos, né? Tem que avançar muito mais, porque enquanto ainda tiver homens mais elitizados que mulheres, tanto no sentido cognitivo, que é acesso à informação, quanto no sentido de financeiro, cargos, eu acho que ainda é uma coisa distante da gente, mas que nós vamos chegar lá daqui a uns anos, né? Um processo de evolução, né? A gente precisa, na minha opinião, desvincular essa questão de porque eu tenho emoções oscilando por conta do meu corpo, eu não posso ter um processo cognitivo estruturado, né? Então tá reduzindo o cognitivo feminino com base numa biologia que não tem uma relação com nada com o meu cognitivo, né? E isso ocorre muito. Inclusive, em algumas reuniões que eu participo, o pessoal fica, nossa, como é que ela é tão precisa, cirúrgica, né? E assim, eu sou uma mulher que tem várias funções, também tenho TDAH, mas eu criei uma lógica de saber lidar nesse meio, porque eu sei que se eu quero estar num meio específico, eu vou ter que me comportar daquela forma. É agressivo para mim, mas a análise de tudo isso eu acho que é mais agressiva ainda no nível de pensamento social, porque todo mundo deveria estar pensando e refletindo sobre isso, né? Inclusive os próprios homens. Ou seja, além dos papéis que a gente desempenha, a gente tem esses lugares, né, de fala, de escolha, de dizer não. A gente ainda tem que se preocupar com a adaptação. A adaptação desse meio. Eu tenho que ler esse ambiente, eu tenho que saber como esse ambiente tá para me adaptar ou para me retirar. Exatamente. E a gente sempre está tendo que embasar mais a nossa fala do que um homem. Um homem fala, a gente já entende que ele estudou mesmo, que ele sabe o que ele está fazendo, que ele já analisou. A mulher não está mais com base em quê, né? Você viu isso aonde? Você, né? Eu já fui questionada sobre isso. Eu falei, eu vi isso e lá, tal, no artigo tal, a porcentagem é essa. Mas assim, eu acho que se eu fosse homem não teria me feito essa pergunta, né? Então, assim, é bem complexo, muito complexo. É só você ver alguns congressos, algumas coisas, o homem fala, tem uma diferença, né? Tem uma diferença. E dentre tantas coisas desempenhadas, eu considero, se não o maior, um dos maiores é a maternidade, né? É um diferencial. Porque nós conseguimos esses lugares, conseguimos lugares de liderança, conseguimos lugares no mercado de trabalho, no profissional. Muitas mulheres são mães solo, então precisa trabalhar, precisa desempenhar o seu papel, né, de casa, família, enfim. E como foi esse processo, primeiramente pessoal, da maternidade nessa sua jornada? O processo da maternidade para mim foi duas fases. A fase observável, né, que foi o meu ambiente, foi extremamente favorável, foi excelente. Eu fui muito mimada, fui muito cuidada, tinha uma rede de apoio maior do que a que eu queria, inclusive, porque era muita gente ali cuidando de mim. Mas o meu processo de mãe, o meu processo interno foi muito conflituoso, né? Porque eu me senti invalidada, limitada, né? E por quê? Porque eu tive que parar de fazer algumas coisas, eu tive que parar de estudar um pouco, eu tive que reduzir o trabalho, porque o próprio trabalho coloca a gente nessa posição de redução, de improdutividade, deixa a gente ali quieta, não oferece muita oportunidade nessa época, né? Porque vai meter atestado, vai daqui a pouco entrar de licença, então é uma colaboradora que eu não vou poder contar muito com ela. Então a gente sente esse movimento, por mais que não seja falado, né? E os preconceitos velados, para mim, são os piores, porque eles existem, eles estão ali, eles não são falados e ainda são tratados como se não existissem, né? Então isso acontece muito, eu acho que toda mulher passou por isso, se não passou, pode passar, e se não passou de jeito nenhum, é uma privilegiada, né? Então, assim, foi um processo bem difícil de ressignificação do meu corpo, ressignificação da vida, do que eu queria, das minhas metas, das minhas escolhas, né? Foi um processo onde eu tive que revisitar também
muitas coisas da minha infância que não estavam bem resolvidas dentro de mim, eu tive que lidar com aquele processo, né? Ter um corpo diferente do meu, dentro do meu, mexendo, mudando minhas percepções, mudando minha sensação do meu próprio corpo, me limitando em algumas coisas, porque a gente está com a barriga grande, a gente não consegue dormir, não consegue tomar banho direito, não consegue fazer uma depilação direito, não consegue fazer nada, a autoestima cai, porque você não entra na sua roupa que você gosta, você engorda. Eu engordei 18 quilos na gestação, então eu fiquei... Todo mundo, não, tá linda. Eu falei, mas eu não estou me achando linda, né? Eu estou me achando gordo, nariz enorme, então eu tava me achando toda diferente, desconfigurada. Falei, eu tô me sentindo desconfigurada, eu não estou me reconhecendo no meu próprio corpo. E olha que lógica curiosa. Então, para mim, foi um processo bem difícil, né? Bem difícil mesmo. Depois que ela nasceu, aí é outro processo, que aí tem a amamentação, que não é essas maravilhas todas. Tem mulher que tem a melhor sensação do mundo, mas não foi o meu caso, né? Doeu, inflamou, sangrou, foi um processo bem dolorido. E aí não só isso, mas a adaptação da rotina, que antes eu sou uma pessoa prática, sempre fui. Eu pego o celular, a chave e saio. Alguém fala, bora ali, bora. Com a maternidade, não. Aí tinha que arrumar a bolsa, ver na madeira, colocar a fralda, pensar na roupa, botar a cadeirinha. Não podia dirigir no início porque eu fiz cesárea. E eu fui adoecendo mesmo. Gente, eu me sair de casa é um preparo de 2 horas? Como assim? Não vou sair mais. Aí eu fiquei um tempão dentro de casa, porque ainda tem que pensar na roupa, que dá pra botar a mama pra fora, pra poder amamentar a criança. E eu com vergonha de fazer isso no meio da rua, e a menina chorando. Eu falei... Gente, agora o que eu faço? Então, assim, aí choro. Eu não sou uma pessoa de chorar. Aí chorei, era toda hora. Toda hora. O pai dela saía... hormônio. Muito hormônio. O pai dela saía no mercado pra comprar uma coisa assim. Ela começava a chorar. Você pode sair? Eu não posso, porque eu tenho que ficar em casa com essa criança, com não sei o quê. Então, assim, coisinhas pequenininhas, meu cérebro dava uns gatilhos que eu ficava... Depois, né? Eu fui pensar, eu falei, meu Deus, como é que a gente entra numa lógica, assim, totalmente fora da realidade, né? Então eu entrei numa lógica muito absurda e depois é que eu fui sustentar isso, porque aí eu entendi que não era a Heloísa e sim eu que deveria mudar. Não era ela que tinha que se adaptar a mim, eu também tinha que me adaptar a ela. E que ela foi a melhor coisa do mundo, porque eu amadureci, eu vi o tanto de coisa que eu poderia fazer. Ela me fez eu me apaixonar ainda mais pela minha profissão, porque eu não estava mais falando de desenvolvimento infantil. Eu estava vendo o desenvolvimento infantil acontecer na minha frente, as fases, né? Tanto é que eu até mencionei que hoje eu me julgo muito e às vezes eu me pego brincando e avaliando ela. E eu falo, não, eita, agora eu sou mãe, então eu tenho que ser imparcial aqui. Então eu vi todo esse processo. Aí eu fui me apaixonando, né? Me apaixonando pela maternidade. Tanto é que eu fiz laqueadura muito cedo, porque eu falei, não quero mais ter filho. E hoje eu ainda penso nisso. Eu falei, gente, eu vou querer ser mãe outra hora, porque eu quero viver um outro processo em outro momento, porque eu não vou estar tensionada com trabalho, com estudo, com tudo, que naquela época eu estava, né? Sim. Com casa, estava construindo casa, então assim, estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Então eu vivenciei isso de uma forma desequilibrada na minha percepção, né? Quando ela fez 1 ano e um pouquinho, aí eu fui vendo toda a beleza que está nesse processo. Mas antes eu estava num processo muito meu e fechado, porque eu não falava isso pra ninguém. Depois é que eu fui falar. Teve até algumas amigas minhas que ficaram com raiva. Como é que você fica grávida? Não me fala, não compartilha nada comigo. Mas eu falei, nem eu estava entendendo como é que eu vou ficar falando disso. Então, assim, mais uma vez, a cobrança feminina em cima de mim, né? Sim. Então, assim, eu falei, quando vocês forem mães, vocês vão entender. Aí várias já foram, falaram, nossa, Natália, realmente, agora eu te entendo, eu não queria ver ninguém. Eu falei, pois é isso. Né? É isso. É isso. Porque todo mundo romantiza, né? Fala, nossa, nasce uma criança, nasce uma mãe. Não nasce. A gente hormônio, aprende a ser mãe. Nasce medo, culpa, agonia, muitas vezes depressão. Isso. A gente aprende a ser mãe e a mãe aprende mais rápido, a mulher, porque ela vem passando por aquele processo. Até eu entendo. Eu falei, por que 9 meses? Eu falei, porque tem que entender. Nosso corpo tem que entender. Até a atividade física é 9 meses para o nosso corpo entender que eu tenho que fazer aquela atividade e se adaptar. Então, assim, o processo de maternidade é toda essa introjeção daquela responsabilidade que você vai ter, né? O homem demora mais porque ele não passa por essa percepção. Então, todo esse processo do corpo, da cognição, do processo de parir mesmo, que é o nome correto, ali você também já tem uma outra experiência que você, meu Deus, né? Você chegou. Então, tudo isso é simbólico e o ser humano é simbólico. Então, a gente precisa desses processos para introjetar
o que nós vamos vivenciar daqui para frente, né? Então o homem vai entender isso depois que já está com o filho, que aconteceu uma situação de perigo, que ele está ali tendo que trabalhar mais para comprar um negócio, uma fralda, um negócio. A mulher entendeu isso tem horas, desde que recebeu, está grávida. Meses, porque seu corpo está ali sendo mutado o tempo inteiro, né? E mesmo que você não queira, aí sai leite, corta, faz não sei o quê. Então você já está ali naquele processo, né? O homem tá florindo ainda, sente dor, porque a gente sente muito dor, né? Sim. Depois, eu não senti durante, mas eu senti depois. Então, tudo isso faz com que a gente repense e reestruture o nosso pensamento. Às vezes eu falo com outras mães, porque todo mundo fala assim, nossa, é tão lindo a maternidade. Não, não é. Não é. Aí eu conversando com alguns amigos, eu jamais vou sentir culpa por ser pai, por ser mãe. Eu falei, mas não é culpa, é a preocupação, porque o nosso corpo está em mudança, tem um bebê chorando, a gente não sabe muito bem o que fazer com ele. E então, assim, eu passei por momentos em que minha mãe deitava na cama comigo, meu filho do lado no carrinho, porque ele era recém-nascido, eu recém-parida, né, cortada, peito, terror e pânico, e ele chorava, ok, todo mundo fala, mas é cólica. O que diferencia? É cólica, tá? E é choro, como é que faz, pro YouTube. Como colocar, e colocava pano, comprava erva doce pra botar na barriguinha, e não sei o que, porque não pode tomar. Gente, a gente aprende. É um desespero. Depois fica lindo? Fica. Depois que o peito cicatrizou, depois que a cesárea cicatrizou, depois que o neném já passou um pouco mais das cólicas, aí você vai se entendendo como mãe, né? Vai entendendo essa dinâmica nova de como a sua vida funciona de novo. Daí você vai ter que voltar para o mercado de trabalho, a culpa vai continuar, porque você vai ter que trabalhar, você vai ter que dar conta, e a gente ainda precisa de ambientes um pouco mais flexíveis, porque se a gente não tiver condições financeiras para ter uma pessoa para nos ajudar em casa, para levar menino para a escola, você vai ter que fazer isso. Com certeza. Então a flexibilidade no trabalho nos dá essa possibilidade de eu saio 10 minutos mais cedo do meu horário para ir lá, para buscar, para levar comida, para trocar fralda, né? E isso muitas vezes é invalidador em outros contextos, como o profissional. Exatamente. Ela tá saindo porque ela vai amamentar? Ela tá saindo porque ela vai levar menino? Enquanto o pai tá indo almoçar com, né, as pessoas, tem 2 horas de almoço. Sim. E nas 2 horas de almoço nossa, a gente está levando o menino, buscando o menino, trazendo o menino, levando o menino para o médico porque não pode, e também, se trabalha, levar no horário de trabalho, tem que ser no horário de almoço. Então, haja energia e nova dinâmica. Por isso que eu acho que é um acúmulo de papel, um ganho de espaço com um acúmulo de papel, e isso para mim hoje ainda está um pouco desequilibrado, mas eu vejo que está ali naquela sintonia ainda, naquela questão de dar uma frequência, de dar uma equilibrada, né? Então, o processo todo de evolução é extremamente válido e legítimo, mas a gente precisa dar uma frequência melhor para essas coisas, né? Sim. E, assim, o processo de ser mãe hoje, eu vejo extremamente com olhos totalmente diferentes de antes, eu vejo muito positivo, né? Hoje eu vejo que existe a beleza no processo de resiliência e de ressignificação enquanto pessoa, enquanto mãe. É uma oportunidade única da gente se perceber diferente, mudar, né? Se adaptar. Então, isso existe beleza, mas não adianta a gente querer florir o tempo inteiro, o tempo todo, porque existe todo um processo que é bem difícil. O processo de um trabalho de parto é muito complicado, né? Eu não fui mãe natural, né? Eu fiz uma cesárea, mas eu já acompanhei partos naturais. É extremamente angustiante. É angustiante. É muito Tem angustiante. Tem gente que acha lindo. Eu acho angustiante, porque é uma dor que não acaba, é muitas horas, né? É sofrido. É sofrido. O nosso corpo fica muito, ele é de alguma forma, fica muito agredido, né? De várias formas, fica dolorido. Aí todo mundo romantiza e fala assim, nossa, mas você nasceu pra isso. Não nasci pra isso, não. Entendeu? E tem mulheres que não querem. Então, assim, tem todo um processo que é individual. Né? Hoje eu vejo positivo, mas existem suas ressalvas. Sim, né? Então, assim, é um processo individual de cada um, é um processo significativo para cada um, e cada mulher vai significar de um modo totalmente diferente, totalmente diferente. Tem umas que eu conheço que tem muitos filhos e falam, eu adoro ser mãe. Legal, né? Que bom, nossa, eu acho ótimo estar grávida. Eu falei,
Então, e tá assim, tudo certo. Tá tudo certo. É uma habilidade dela. É uma habilidade sua, mas eu não tenho. Aí eu que não tenho vou ser julgada porque não, né? Isso. Então, e quem tem vai ser julgado porque tem um monte de filho. Tem. Então, assim, esse é um processo que eu falo de identificação da fala. Nath, em todos esses desafios que a gente aprende e lidar, né? A gente tem que lidar com isso todos os dias. Você tem alguma dica para cuidar de quem cuida? Sim. Porque a gente cuida de todo mundo e a gente muitas vezes não tem quem cuide da gente. Sim. Então a gente precisa cuidar da gente. Com certeza. Alguma dica, Nath? A minha dica sempre vai ser terapia, né? Primariamente. E a terapia não importa a técnica que você vai ser submetida, né? Se é comportamento, psicanálise, gestalt. O que importa é que você esteja engajado no seu próprio processo de autoanálise, porque se eu for para terapia só por ir porque alguém mandou, não funciona. Eu que tenho que estar disposta a me conhecer melhor e tem que rolar uma identificação com o terapeuta, porque não adianta eu pegar o terapeuta mais recomendado do planeta e eu não me identificar com ele, porque aí eu não vou conseguir fazer as trocas que eu preciso. Então, terapia com uma identificação e o seu momento de não se julgar por precisar fazer as coisas para os outros. Tirar um momento seu para arrumar o seu cabelo, tirar um momento seu para dormir um pouco mais, tirar um momento seu para fazer uma coisa que você goste, mesmo que seja, não dá para fazer, porque como é que eu vou tirar um momento meu? Então faça uma coisa que eu faço isso em família, vamos fazer um almoço em família, vamos rir um pouquinho, vamos bater um bate-papo. Algum momento você tem que tirar, porque aí você também não pode se julgar. Deixa a criança com alguém, né? No momento que ela estiver na escola, se permite fazer alguma coisa para você, né? Então, assim, sempre vai ter um tempinho, não vai ser sempre, mas a gente precisa desse tempo. Uma coisa que eu também faço é desligar o celular em alguns momentos. E enche mensagem, mas eu estou ali no meu momento, ouvindo minha música, eu não quero saber. Estou no meu final de semana, quem quiser me liga, eu não vou atender porque eu estou no meu momento, né? Então, assim, eu acho que tem que ter esse espaço nosso, a gente não se cobrar e nos permitir ter o nosso momento de escape, né? O nosso hobby, uma coisa que a gente gosta de fazer. E as mulheres às vezes nem sabem o que é que gostam de fazer, porque elas não se permitem se analisar, né? Sim. Então descubra o que você gosta de fazer e faça, dentro da possibilidade e do meio que você tem. Nath, muito obrigada por ter participado desse podcast, dessa fala, desse compartilhar. Você é muito inspiradora. Enquanto a gente está aqui, o mundo está acabando. Você está, não, calma, você está, né, vamos centrar, vamos resolver uma coisa por vez. E já pego isso para mim também, porque isso literalmente é inspirador. Porque eu vivo num rolo compressor o tempo todo. Então, muito obrigada por trazer essa calma, essa tranquilidade, essa praticidade em colocar tanto assunto conceitual, vamos dizer assim, aplicar na nossa vida prática. Eu que agradeço por mais uma vez poder participar desse momento, né? Poder falar de uma forma mais impessoal, poder falar mais da minha experiência. Poucas pessoas conhecem a minha vida pessoal mesmo, né? Então, assim, tudo aqui foi muito conceito do que eu acho, né? Que foi o objetivo do nosso debate hoje. E eu achei extremamente válido, né? Agradeço demais por mais uma vez, né, você ter me convidado e o INPE também me convidar a participar desse podcast. E estamos juntas, né? Somos mulheres guerreiras, resilientes e vamos avançando cada dia, uma coisa de cada vez, né? E estamos juntas. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, gostou do episódio? No canal tem outros episódios incríveis que vocês podem assistir nesse mês da mulher. Mais episódios voltados para esse público. E vocês, homens, né, dos outros gêneros, observe, participe, curta, comente, compartilhe, para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. E até o próximo episódio. Até lá!